Hoje a igreja celebra São Pio X, Papa da Eucaristia. São Pio X, que foi aquele que desejou ardentemente que as crianças já na idade da razão pudessem comungar. São Pio X que tinha em mente isso, né? Essa questão de que a santificação, a santidade, ela vem através da Eucaristia. Então, assim como Jesus disse, deixai vir a mim as criancinhas, São Pio X, ele também tinha essa frase em sua mente, né, para que as crianças recebessem Jesus o mais cedo, porque tinha a convicção que a Eucaristia era o caminho mais curto para o céu. São Pio X também que nos dá a graça de ter a missa diária. Então é este santo, meu irmão, que traz para a igreja essa oportunidade, essa graça maior, e aqueles que comungam, né, diariamente tem que se alegrar muito nesse dia de hoje por essa festa. Ele dizia: a Sagrada Comunhão frequente e diária deve ser aberta a todos os fiéis de qualquer condição, contanto que estejam em estado de graça. Sacra Tridentina Sínodos e a Consigulare, encíclicas sobre a Divina Eucaristia. Olha outra frase que exemplifica muito bem, e aqui eu dou uma ênfase para aquelas pessoas escrupulosas que deixam de comungar por qualquer coisa. A única coisa que pode te impedir de receber o divino corpo de nosso Senhor é o pecado mortal. Caso contrário, você deve comungar. Ele dizia assim: a Eucaristia não é um prêmio para os perfeitos, mas o remédio para os enfermos. E é isso. E essa frase resume perfeitamente o que é o corpo de Cristo e o desejo que existe no coração de Cristo de entrar dentro do coração do homem através da Sagrada Comunhão. A Eucaristia não é um prêmio para os perfeitos, mas ela é um remédio. É um remédio para a nossa doença, para as nossas enfermidades, não só do corpo, mas da alma. Os pecados que caímos constantemente, os vícios que trazemos dentro de nós, que são tão difíceis de renunciar, os hábitos, né? A falta de domínio no olhar, na língua, a santificação dos nossos sentidos, os 5 sentidos, que são as janelas, as portas que nos abrem ali, para muitas vezes o demônio nos atacar. Então não é prêmio, é graça, é dom, é remédio, é cura, a divina hóstia. Negar a comunhão aos pequeninos é contrariar as palavras de Cristo: deixai vir as minhas crianças. E hoje, que dor, né? Nós temos que esperar tanto para que as nossas crianças possam comungar, em vista também da perca da catequese que vem de casa. Infelizmente, hoje você olha para as crianças, ainda fazem anos de catequese. Estou falando de mim lá atrás, mas olho para as crianças hoje, na missa, né? As crianças que estão ali frequentando a catequese, que vão recebendo o Pai Nosso, agora domingo receberam a oração da Ave Maria, do Salve Rainha. Você vai vendo quanto eles estão dispersos na fé. O padre falava isso no domingo, as crianças não sabiam rezar Salve Rainha. Exortava seus pais. Essas orações eles já deviam chegar para a catequese sabendo, e não chegam mais, porque já não encontra-se a fé nos lares, já não se encontra o temor a Deus nos lares. E São Pio X, que também o Papa Francisco chamava ele do Papa da catequese. São Pio X, ele dizia: os fiéis ignorantes da fé tornam-se presa fácil do erro. E que o Papa que escreveu, né, a Pacendi, ali, esse documento contra o modernismo, que já previa ali o estrago que a filosofia viria a fazer, e tantos outros males que São Pio X advertiu nessa encíclica tão famosa no seio da igreja, contra o modernismo, para tudo aquilo que veio contra a fé, essa falsa filosofia. São Pio X dizia: é vão esperar que os povos cresçam na virtude sem o conhecimento da religião.
o seu catecismo São Pio X, que é feito de perguntas e respostas tão esclarecedor. Se você não tem esse catecismo, meu irmão, adquira. Se você tem criança em casa, use desse catecismo para catequizar as suas crianças, né? Durante o terço que é rezado em família, faça perguntas ali e vá ajudando eles com a resposta. E para você mesmo, nós da comunidade, quando tocamos nesse catecismo ali, todos nós lemos ele, do começo ao fim. É um livro, um catecismo menor do que esse de João Paulo II e mais fácil. A linguagem foi feita para os pequenos, foi feito para os simples, esse catecismo, para tocar na verdadeira doutrina da igreja. São Pio X dizia: o verdadeiro catequista não transmite apenas noções, mas acende a chama da fé no coração. E aqui, catequista, nós podemos trazer para os pais, nós podemos trazer para todos aqueles que têm um apostolado dentro da igreja, seja ele qual for, qual movimento você serve, em qual pastoral você se dedica. Você é chamado a acender a chama da fé nos corações confiados a você. Mas se você não tem a fé da igreja, ela já está pronta. Eu tenho a minha fé. Não, já existe uma fé pronta. Você adere a essa fé, você abaixa a sua cabeça, busca conhecer o que a tua religião pensa e dá ao povo a ti confiado. Não adianta inventar algo se já existe algo pronto. Por isso que ele batia nessa tecla, que na igreja não há lugar para uma democracia religiosa. Cristo a fundou como uma sociedade hierárquica. Existe uma hierarquia, onde o Papa é o guardião do depósito da fé e vai vindo pelos bispos, sacerdotes, até chegar em nós leigos. Quem ouve a igreja ouve a Cristo, quem a rejeita, rejeita o próprio Cristo. E aqui eu estou falando da doutrina de sempre da igreja. Porque os catecismos, eles vão trazer para nós aquilo que a igreja pensa. Hoje, ontem e sempre pensou. Que homem foi esse? Homem que chamava ali os sacerdotes a uma vida santa, né? Chamava que os sacerdotes mesmo ali a uma entrega maior. Ele dizia: nada há de mais necessário para a igreja do que sacerdotes santos. Quem não se dá todo a Deus não se dá suficientemente. Olha que espírito que movia esse homem. Um sacerdote santo é uma arma invencível contra o demônio. E aqui eu faço um gancho numa frase de São Pedro Julião Aimar, o apóstolo da Eucaristia, que dizia que a maior graça que o homem pode ter sobre a terra é estar em contato com um sacerdote santo. Olha isso. A maior graça que um homem pode ter é ter o convívio com um sacerdote santo. Por quê? Porque esse homem vai te levar à santidade, ele vai conduzir a tua alma, ele vai te dirigir. E o simples fato de você olhar para ele, o amor que ele tem, a divina Eucaristia, as palavras de fogo que saem da sua boca, exortando o homem, exortando a família, a sociedade à santidade, a voltar para Deus. O lema de São Pio X era restaurar todas as coisas a Cristo. A restauração, meu irmão. A restauração de tudo para Jesus. Que coisa mais linda. Que coisa mais linda essa igreja que nos presentia um homem nessa estatura espiritual. São Padre Pio tinha uma devoção especial por ele, né? A ponto de o considerar, né, o Papa mais santo que a igreja já teve. Meu Deus do céu, que homem que é esse? Um homem que batia na tecla da modéstia. Um homem que batia na tecla da doutrina nos seminários, da volta a São Tomás de Aquino. É um erro acreditar que Cristo ensinou um corpo de doutrina a ser adaptado. Não se abandona Aquino, especialmente em filosofia e teologia. Não se abandona São Tomás, não. Chamava ali os seminários, os sacerdotes a beber desta fonte de São Tomás de Aquino, que é aquilo na teologia e na filosofia que a igreja produziu de melhor, com a Suma Teológica. Então, que homem, meu irmão. Quando o Papa Pio XII foi canonizar ele, trouxe essa palavra: se amas, alimenta. Por quê? Porque ele era um pastor que alimentou.
alimentou o seu rebanho. Um papa pobre, como ele dizia, nasceu pobre, foi pobre e quer morrer pobre. E na sua morte previu ali a guerra que estava por vir, a Primeira Guerra Mundial, e sofria por isso. Sofreu por isso. Um homem espiritual, um homem, como o Papa Bento XVI dizia, um homem além do seu tempo. Um homem à frente do seu tempo. Um homem que teve essa preocupação em restaurar a música gregoriana, o canto sacro para a igreja. Então, que São Pio X, nesse dia, nessa quinta-feira eucarística, olha que lindo isso, o Papa da Eucaristia, nesse ano cai na quinta-feira, que ele interceda para que tenhamos esse coração eucarístico, esse coração apaixonado por Jesus na Santa Hóstia. Ele que exortou tantas vezes o sacerdote. A maior caridade que um padre pode fazer é ser santo. Um sacerdote que não reza torna-se estéril. A santidade do sacerdote é a condição mais eficaz para a renovação do mundo. Olha, é uma encíclica dele, eu não vou falar certo, mas ela é Aerente Animo, onde ele traz essas frases sobre o sacerdócio. Meu Deus do céu, que acenda em nós essa chama do amor a Jesus Cristo e do desejo de santidade. Ele exortava os fiéis também. A primeira obrigação do cristão é trabalhar pela própria santificação. Isso é uma obrigação minha e tua, trabalhar pela nossa santificação. De que forma? Combatendo os vícios. Você sabe aquilo que é vício em você, você sabe aquilo que é pecado em você, e você tem que combater isso. Isso é uma obrigação que te cabe, meu irmão. Não dá livre acesso ao pecado. Se você for vencido, vai ter que ser vencido com muita luta. Mas se você nem luta, se a primeira tentação você já cede, você está muito longe de cumprir a tua obrigação nessa terra de santificação. Que São Pio X nos ajude dentro de nós a restaurar todas as coisas em Cristo. Que esse seja o nosso programa de vida, essa seja a nossa meta de vida, enquanto estivermos nessa terra. São Pio X, rogai por nós.